Agora vamos falar sobre mercado de carbono. Enquanto a regulamentação não é definida no Congresso Nacional, o que tem vigorado é o setor voluntário. O problema são as possíveis brechas, a falta de uma transparência nas negociações. A Polícia Federal já investiga um esquema fraudulento que levou à apropriação ilegal de terras públicas. Vamos conversar com Richard Torziano, que é especialista internacional em governança e administração de terras. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Prazer estar com você aqui, com os telespectadores da AgroMais. Satisfação é nossa, porque queria estar podendo falar que o mercado de carbono já foi regulamentado, mas infelizmente não é o que a gente está vendo. Eu achei interessante um termo, o caos fundiário na Amazônia. É mais ou menos isso, porque vai criando ali uma brecha para os criminosos também, Nós estamos vivendo um ambiente de contrassenso nesse sentido, porque ao mesmo tempo em que o mundo, os especialistas e o mercado colocam o Brasil na condição de Arábia Saudita do mercado de carbono, nesse ambiente, que deve ser um ambiente mais gerador de crédito de carbono para esse mercado aqui no Brasil, que é o ambiente amazônico, o ambiente ali da Amazônia Legal, que envolve 9 estados. Infelizmente, é um ambiente ainda no país que nós vivemos, um ambiente de vulnerabilidade fundiária, onde nós temos uma situação fundiária ainda muito vulnerável, muito delicada, por conta do processo histórico de gestão das terras naquela região, de destinação das terras naquela região, que tem gerado muita insegurança jurídica, uma situação que nós chamamos de debilidade fundiária. Não dá para generalizar, naturalmente, Nós temos lá milhares, milhões de produtores rurais, de agricultores, de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, assentamentos de reforma agrária, mas ainda temos milhões de hectares de terras públicas federais, terras públicas estaduais, terras devolutas federais, terras devolutas estaduais, e uma avenida de oportunidade, infelizmente, para aqueles oportunistas que operam na má-fé através da grilagem de terras nesse ambiente de vulnerabilidade, onde o Estado não consegue ter o tamanho e a dimensão necessária para fazer a devida gestão e a governança daquelas terras, Fábio? Pois é, que é o cadastro, É necessário que essa ferramenta seja mais moderna, mais rápida, Porque acaba o produtor aguardando aí a situação ser resolvida, enquanto isso ele não tem nenhuma garantia, A segurança ainda não foi carimbada ali, vamos dizer assim, e ele fica vulnerável. Agora, nesse caso da Polícia Federal, como é que foi? Os criminosos, eles falavam que era proprietário de uma terra, que na verdade era da União. Como é que era isso? Como é que essa história se repete no Brasil, Fábio? Por que nós podemos afirmar que é um ambiente de vulnerabilidade ou debilidade fundiária? Você imagina um território de 9 estados aqui no Brasil, com 502 milhões de hectares de terras, que é a chamada Amazônia Legal, com toda a dificuldade logística que a gente conhece, com todo o processo de destinação de terras que já houve ali, esses milhões de hectares, só o governo federal ainda tem 50 milhões de hectares de terras não destinadas na Amazônia. Isso não significa que elas não estejam ocupadas, seja por comunidades tradicionais, seja por, até mesmo por esse processo de ocupação na má-fé. Então, e tem um histórico também de vulnerabilidade no processo do que nós chamamos de formalização na ocupação da terra na Amazônia. Você imagina o Brasil, toda a terra no Brasil, que hoje é privada, ela tem uma origem na terra pública. E esse processo de titulação de terras no Brasil, ele foi se consolidar de forma mais concreta e objetiva com a Lei de Terras lá em 1850. Só que na Amazônia, essa destinação ela é mais recente e ela se potencializou principalmente na década de 60, 70, em que o Brasil promoveu um processo de colonização daquelas terras promovido pelo próprio INCRA. Só que não foi só a União que destinou terras ali na Amazônia. Os estados também destinaram terras naquela região, entregando títulos. Mas
o que é necessário observar hoje para evitar esse tipo de vulnerabilidade, proteger os investimentos que precisam ter segurança jurídica, proteger o meio ambiente, proteger aquelas comunidades, é que esses investidores, as empresas desenvolvedoras de projetos de carbono, não é? As empresas que estão investindo no mercado de carbono aqui no Brasil, conheça com profundidade a realidade fundiária dos estados da Amazônia, não é? Conheça essa miríade que nós temos, não é? Dentro desse mosaico fundiário, né, de ocupações por terras públicas, terras devolutas, terras já destinadas para diversos fins, para evitar que haja desenvolvimento de projetos sobre áreas que já tenham sido destinadas pelo governo para algum fim, como, por exemplo, né, áreas demarcadas para terras indígenas, criação de assentamentos, áreas, né, de proteção do meio ambiente, unidades de conservação. E quando as terras que estão sendo negociadas para desenvolver projetos de carbono, né, avançam um passo na negociação dessas terras, o que nós chamamos da due diligence, ou seja, uma diligência socioambiental, fundiária, registral, dominial, é necessária que seja feita com muita profundidade. Agora, não basta, Fábio, uma análise formalista, ou seja, uma análise, né, somente, sabe, nos documentos ali, como se você estivesse analisando uma terra no sul do Brasil, no centro-oeste, porque nós temos características distintas no processo de ocupação e destinação das terras nas regiões brasileiras. Né? O que significa que na Amazônia nós precisamos ter uma atenção maior e um conhecimento técnico aprofundado para entender naquela região onde essas terras estão sendo negociadas, o que houve na história de ocupação naquela região, o que o Estado, o governo estadual naquela região operou de destinação de terras, se ali ainda existem remanescentes de terras públicas federais, se existem remanescentes de terras do Estado, se no passado o Estado já havia destinado ou não, através de títulos, essas terras, não é? E depois de verificar tudo isso, olhar os registros de imóveis, né, até o cartório, para levantar certidões e analisar o que nós chamamos de cadeia dominial. O que é a cadeia dominial? É olhar toda a história desse registro de propriedade para confirmar se ele tem um lastro válido, legítimo, desde que houve esse destaque do patrimônio público para o privado, ou seja, desde que ou o governo estadual ou o governo federal, em algum momento, destinou essas terras para um ente privado através de um título de propriedade. Então, essa análise da cadeia dominial é necessária. E quando se chegou na análise da cadeia dominial, na origem desse título, né, nós, por exemplo, né, se identifica que lá em 1940 houve uma destinação de fato dessa terra, né, o Estado deu um título para um cidadão privado em 1940, é necessário, nessa due diligence, analisar e estudar a legislação do Estado na época, para verificar se a legislação do Estado na época permitia aquele tipo de titulação que está sendo identificada em 1940, se aquela dimensão de terras era permitido ser destinada naquela época. Por exemplo, hoje nós temos um limite constitucional de, no máximo, titular 2.500 hectares de terras públicas, não é? Esses limites eles foram sendo alterados ao longo do tempo, né? Então é necessário verificar toda essa origem, se tem origem de fato na União, no governo federal, em títulos do Estado, qual era a legislação que vigia na época, não é? Qual era a regra que vigia na época, e mesmo aqueles títulos em que o Estado entregue alguma declaração de origem, né? Olha, tem uma origem aqui, sim, de fato, não é? Tem que verificar esses títulos, porque, em geral, esses títulos vêm com o que nós chamamos, e que está previsto nas legislações, de cláusulas resolutivas, ou seja, são títulos que são entregues, né, determinando obrigações ao cidadão, ao agricultor, produtor rural que está sendo titulado. Então, é fundamental verificar se aquelas cláusulas foram devidamente cumpridas, se o Estado reconhece que aquelas cláusulas foram cumpridas, se a União reconhece que aquelas cláusulas foram cumpridas, se a União ou o Estado aqueceu e liberou esse cidadão, esse agricultor, dessas cláusulas, não é? Então, tem uma série de elementos a serem observados e analisados
né, no que nós chamamos, né, e o que é necessário fazer, essa due diligence, para ter o máximo de segurança possível. O que houve nessa situação, de fato, foi uma situação em que está se discutindo esta origem, Fábio, né, de que projetos de carbono foram desenvolvidos, né, em áreas que, pelo que está colocado no inquérito, na investigação, foram áreas apropriadas indevidamente ou através de grilagem de terras. Né? Então, está correndo essa investigação, né, mas para outros processos e outras aquisições é fundamental observar esses elementos para evitar esse tipo de risco aqui no Brasil. Vamos então continuar acompanhando essa discussão que acontece no Congresso Nacional, né? E a gente espera que logo a gente tenha a regulamentação do mercado de carbono, que é tão importante para o produtor rural, né? Lembrando que o mercado de carbono voluntário também, né, segue as regras, né? Mas, no caso, a gente tem que fechar as portas aí para as fraudes. Richard Torziano, muito obrigado por nos receber essa manhã e trazer informação tão importante sobre o mercado de carbono. Uma ótima semana. Agradeço, Flávio, a oportunidade. Muitíssimo obrigado.